A indústria cultural perfidamente realizou o homem como ser genérico. Cada um é apenas aquilo que qualquer outro pode substituir, coisa fungível, um exemplar. Pop art, que daria lugar ao pop ironicamente degradado no século XXI, nascido por volta dos anos 50 e 60 na Inglaterra, tendo um grupo denominado Independent Group, que visava criticar uma sociedade marcada pela industrialização da sua cultura, fadada a uma repetição e o surgimento de novas estrelas e ícones, frutos de fabricações, existindo um vazio em suas produções meramente comerciais e manipuladas a uma falsa ideia de cultura de massas, dando lugar à pobreza do termo atual. A cultura de massas, sendo produto da indústria cultural, tem o objetivo de distorcer o real significado da representatividade de uma cultura nascida de forma espontânea, a partir da manipulação dos interesses das massas, sendo o passado, a arte e a cultura suscetíveis à manipulação, dominação. Fundamentalmente se apropriando de características socioculturais, tanto locais como estrangeiras, ressignificando-as de acordo com seus próprios interesses, não criando modelos de consciência, mas padronizando modelos pré-existentes, possuindo uma perspectiva de valores do seu contexto sociocultural, sempre atrelado aos interesses da burguesia. Para os frankfurtianos, a cultura de mercado fez com que a subjetividade passasse a se identificar com a posse de bens. Consequentemente, a satisfação e o prazer das necessidades passa a estar muito mais relacionada com o ato da compra, uma vez que é o mercado que apontará quais são esses valores culturais que precisam ser adquiridos. Aqueles no poder exercem o controle, definindo comportamentos indesejáveis, como de alguém desviante, e estigmatizando as pessoas associadas a tais comportamentos, sendo um fenômeno revisitado a partir da globalização do pós-guerra, conectado a diferentes culturas, usando nesta narrativa a perspectiva de animes e mangás, como manifestação dessa cultura de massas. O início das ilustrações no Japão estão diretamente conectadas à China no século II d.C. Resumindo porcamente, através da China, o Japão teve acesso a diferentes formas de plantio do arroz, religião, como o budismo, escrita, assim como a sua maneira de se portar socialmente. Apesar disso, a China nunca colonizou o Japão, mas exercia uma certa imposição, sendo sua difusão cultural nascida a partir das rotas comerciais e intercâmbios entre religiosos, sendo seu auge na dinastia Tang, na China. Entre os séculos 8 e 10, os japoneses tinham que enviar os seus homens à China como forma de pagar tributo, afirma Xin Liu, do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos, tendo em sua característica cultural uma absorção de movimentos a partir das imposições externas, mas também das próprias imposições que o Japão exerceria, manifestando a sua materialidade histórica e dialética. Presente no período Nara, no século 8 d.C., os emakimono ou emakis são um sistema de narrativa ilustrando imagem e texto, pintada ou estampada num suporte horizontal, retratando contos populares bem como registros históricos, feitos em rolos de papel ou em seda, considerada uma das primeiras formas de arte sequencial, que são imagens empregadas em uma ordem específica com um objetivo narrativo. No século XVI, a ilustração japonesa sofre novas transformações a partir das influências coreanas, decorrente da invasão na Guerra em Mijin, que foi um dos grandes conflitos entre China, Japão e Coreia, sendo motivado por Toyomi Hideyoshi. Hideyoshi era conhecido como um dos grandes pacificadores do Japão, e devido a questões políticas da sua época, acabou por procurar conquistar a China. Apesar de seus feitos, nunca lhe foi atribuído o título de Shogun, que é um título de general militar concedido pelo imperador, devido à ausência de linhagem real em seu sangue, onde acabou recebendo no lugar o de Kanpaku, acho que é assim que fala.
ou na tradução seria regente, ou um tipo de conselheiro-chefe do imperador. Motivado por essa razão, passou a validar o seu governo através da sua influência no poder militar, existindo também um receio de Hideyoshi em uma possível rebelião interna dos próprios samurais japoneses, que mais tarde assumiriam o poder, havendo no fim da guerra a morte de Hideyoshi. A Coreia foi entre as 3 potências a que mais sofreu danos, existindo diversos crimes de guerra marcados principalmente nas invasões ao país coreano. Em relação ao mundo ocidental, os portugueses até então haviam sido os primeiros europeus a entrarem em contato com os japoneses em 1543, sucedendo uma relação comercial entre os povos. Os senhores feudais se convertiam não apenas pelo aspecto religioso, eles estavam interessados nas importações de produtos militares trazidos pelos portugueses, especialmente materiais para fazer pólvora, explica a pesquisadora na área Mihoko Oka, professora da Universidade de Tóquio, sendo em 1587 expulsos pelo já citado Toyomi Hideyoshi, após ser de seu conhecimento a escravização do povo japonês pelos portugueses, ocorrendo a expulsão dos padres em uma expedição militar em Nagasaki. Ele ficou chocado com o domínio católico sob o apoio do clã Omura. Depois que Daimyo Sumitado Omura se tornou o primeiro senhor feudal cristão, no ano seguinte, Hideyoshi usou seu comandante militar, Todo Takatora, para recuperar o território ao Japão, conta o professor especializado em História do Japão, Tatsuo Fujita, do Departamento de Educação da Universidade de Mie. E, de novo, perdão a minha pronúncia. Afetando assim a imagem do catolicismo e das influências externas, configurando critérios comerciais mais rígidos no que se refere aos interesses do Japão. Durante o período em que o Japão se viu protegido da concorrência internacional, prosperou à sua maneira, caracterizando sua influência nas artes, assimilando em sua cultura gravuras de madeira que retratavam a vida cotidiana, ukiyo-e, que significa vida mundana, como parte da demanda de entretenimento de caráter popular. A palavra mangá foi concebida por um pintor de ukiyo-e chamado Katsushita Hokusai, nascido em 1760, tendo sua influência artística por artistas europeus como Monet e o Van Gogh, havendo também os influenciado, com suas gravuras que a partir do contrabando frustravam a censura japonesa, produzindo estudos sobre movimentos e expressões nominados Hokusai Mangá. Os Hokusai Mangá representam a sociedade japonesa, retratando também a sua natureza. O shogunato durou cerca de 700 anos, sendo o período do Japão feudal entre 1185 até 1868. Shogun significa general do exército ou comandante do exército, como mencionado anteriormente. Durante esse período, o país esteve um regime militar, onde os samurais eram considerados os grandes guerreiros que pertenciam à elite militar. No período Edo, ou do período Tokugawa, shogunato Tokugawa, entre 1603 e 1868, os rolos são substituídos por livros ilustrando romances e poesia, fechado ao mundo exterior. Em 1853, uma esquadra norte-americana comandada por Comodoro Matthew Perry, acho que é assim que fala, trouxe aos japoneses o que seriam equipamentos e armamentos considerados modernos como o telégrafo, dando origem ao que seria mais tarde a Revolução Meiji, que esteve marcada por acontecimentos impulsionados pelos Estados Unidos, pressionando o país a participar das relações internacionais, havendo após uma série de conflitos e negociações a abertura dos portos às principais potências do mundo naquela época. Com o fim desses tempos, os samurais foram expulsos com a alegação de serem ultrapassados para aquele período, sendo incompatíveis com os tempos atuais, havendo o abandono de postos e apenas o recebimento de uma pensão por parte do governo até o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1868, o imperador Meiji deixou a tradicional capital Kyoto e fixou residência na nova capital imperial,
Tóquio, o início do que seria a Era Moderna no Japão, havendo, a partir de diversas reformas políticas, uma abertura cultural com o mundo exterior, a chamada Restauração Meiji. Dessa maneira, a cultura ocidental foi introduzida ao Japão, onde, a partir dos conhecimentos compartilhados, manifestou uma forma diferente de contar-se histórias, a partir de ilustrações de imagem e texto, iniciando o que se tornariam os mangás que conhecemos. Charles é um cartunista inglês que foi ao Japão como correspondente do jornal Illustrated London News, mas acabou se casando e morando no país japonês. Ele é considerado patrono da charge moderna japonesa, tendo editado a primeira revista de charges do país, a The Japan Punch, influenciando na construção de narrativas de imagens com textos em balões, padrão nos mangás até o dia de hoje. Em paralelo aos Estados Unidos, a concorrência dos grandes jornais de imprensa impulsionavam a produção de quadrinhos e a busca do seu desenvolvimento em prol de captar novos públicos, influenciando o caricaturista Rakuten Kitazawa, nascido em 1876 através da revista americana Puck, originando a Tokyo Puck, que foi uma das principais responsáveis por popularizar o termo mangá associado às HQs. Rakuten também treinou muitos jovens, sendo um deles Oten Shimokawa, sendo considerado o criador da primeira animação japonesa no mundo. A partir de 1927, o imperador Hirohito sobe ao poder, no período da Grande Depressão, além da Segunda Guerra Mundial, onde as ideias fascistas ganharam força no Japão. O mangá, nesse período, passou a ser uma ferramenta de entretenimento em tempos de crise, como forma de conforto e fuga da realidade. Os artistas que não cooperavam eram punidos, banidos da profissão de escritor ou ficavam no ostracismo. Os artistas que não tinham sido banidos do trabalho encontravam-se numa dessas três áreas, produzindo quadrinhos de cunho familiar, que eram totalmente inofensivos, ou promoviam solidariedade nacional, desenhando painéis, ilustrações que difamavam o inimigo nas revistas ou outro meio de comunicação, trabalhando para o governo ou o serviço militar, criando a propaganda a ser usada contra as tropas de oposição, sendo Rakuten também parte de movimento ao apoio de esforço à guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as bombas nucleares e a iminente derrota japonesa, surgiu espaço para o que seria a ocupação estadunidense no país, que durante o seu tempo no território japonês discursavam em prol da democracia, igualdade e justiça. Porém, o real objetivo era pensar em estratégias com relação a padrões de comércio, controle das rotas marítimas e a supremacia aérea japonesa, como forma de garantir que o Japão não sofresse influência da União Soviética, impondo sanções e passando a ajudar na revitalização da economia, fazendo também parte da produção da nova Constituição japonesa. Ao invés de cultuar ídolos alheios como se fossem seus, os japoneses criaram seus próprios ídolos. A fórmula de produção e consumo em massa podia ser americana, mas o produto final tinha que ser culturalmente japonês, e assim se formou o pop japonês contemporâneo, ocidentalizado na forma, mas japonesa no conteúdo. Osamu Tezuka foi autor de clássicos como Astro Boy, Kimba o Leão Branco, que inspirou o Rei Leão, também adaptando lendas da literatura para o mangá, como a história de Buda. A obra de Osamu Tezuka, durante o pós-guerra, foi o primeiro grande best-seller japonês, A Nova Ilha do Tesouro, que vendeu cerca de 400 mil cópias, impulsionando a produção de mangás naquele período. A partir da década de 70 e 80, na China, por exemplo, Astro Boy representava os valores que a China gostaria de representar em seu país. Com a ilustração japonesa marcada pelas diferentes influências culturais do qual teve contato, o início do século XX se tornou o período de dois grandes marcos para os mangás: a tradução dos cartoons americanos para o japonês e a separação entre o público adulto e infantil, compondo dentro de si a divisão entre gênero com o sucesso da tirinha Sazae-san, entre shoujo para o público feminino e shounen para o público masculino.
A TV chegou ao Japão por volta dos anos 50, junto à explosão de recuperação econômica já mencionada anteriormente. Porém, a influência do pop japonês no ocidente é um pouco diferente, tendo um caráter mais envolto ao audiovisual, como o sucesso de Godzilla, sendo os mangás uma forma secundária de expansão cultural no ocidente, havendo nos programas televisivos uma maior notoriedade, conectada então a uma nova cultura consumista, onde a partir dos anos 60 se tornou uma das décadas mais prósperas desde o pós-guerra, já que o Japão não enfrentou conflitos internos e alcançou um grande crescimento econômico e distribuição de renda. Criou uma das classes médias mais ricas, além de também uma das mais altas taxas de alfabetização do mundo, sendo esses fatores considerados fundamentais na indústria cultural no que se refere ao segmento de animes e mangás. Devido ao processo de industrialização do Japão, o campesinato, que são um grupo de camponeses, e o proletariado passaram por grandes ondas de imigrações nas Américas no século XIX e XX, em busca de melhores condições de trabalho, sendo a América do Sul o principal ponto devido à dificuldade de políticas de imigrações norte-americanas, que dificultavam a sua entrada no país, sendo o Brasil um grande foco devido também aos interesses japoneses e brasileiros, visto que o Brasil necessitava da mão de obra e o Japão precisava aliviar o alto índice demográfico, devido também relacionados a problemas da sua industrialização, causando uma degradação também da mão de obra, havendo uma relação antecessora ao que surgiria com o pop japonês já no século XX, havendo uma relação antecessora à indústria cultural japonesa que ganharia força no século XX. Os imigrantes japoneses que chegavam ao Brasil eram destinados a lavouras de café, principalmente no estado de São Paulo. Kazato Maru atracou o seu navio no Porto de Santos em 1908, trazendo consigo 781 imigrantes, marcando o início desse processo e se intensificando nos anos de 1924 e 1941, existindo uma preocupação quanto à educação dos filhos japoneses, fosse no meio rural ou posteriormente no urbano, partindo a iniciativa de criação de escolas japonesas, cujo principal objetivo era a manutenção da língua. Além da escola japonesa, as crianças dispunham de outros elementos para um contato permanente com a língua, tais como livros e revistas de histórias em quadrinhos, mangás, sendo um instrumento de manutenção da cultura japonesa no Brasil, levando os descendentes desses imigrantes a se tornarem os principais responsáveis pela produção nacional de quadrinhos. Na década de 60, o número de séries japonesas exibidas na TV aumentou. Cerca de 8 séries entre animes e live actions passaram na TV. Nos anos 70, 24, sendo 17 animes, como os clássicos Speed Racer e A Princesa e o Cavaleiro. Em 80, exibiram 38, sendo 22 deles animes, havendo, através de live actions como os Jaspion, Changeman, o sucesso dos animes nos anos 90, com Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Sailor Moon, além de Pokémon, Digimon, Naruto, que surgiriam por volta do início dos anos 2000, se popularizando em programas clássicos da TV aberta como Bom Dia e Companhia e a TV Globinho, surgindo através da influência dos mangás e animes japoneses o movimento fansubbing, que através da censura em veículos de comunicação criou uma comunidade que tem o objetivo de apresentar esses materiais sem adequação de padrões locais, facilitando esse processo através da internet, com a criação de fóruns e sites compilados centenas de animes e mangás, formando uma comunidade gigantesca, dando espaço à pirataria de animes e mangás no Brasil e no mundo. Os otakus brasileiros vivem a partir de uma outra cultura antes estranha, pois não estava dentro dos padrões culturais de seu país, e a identificação e exposição das experiências desse grupo no Brasil, encontrados em diversas regiões, ainda causam estranhamento quando se apresentam com suas roupas características e atitudes de consumo da animação japonesa, havendo uma concentração dessa comunidade em diferentes espaços, criando-se eventos como Anime Friends, Saka Friends, Anime Extreme, ou envolvendo games também como a BGS, como forma de manifestar um exercício de identidade nesses espaços, construída a partir do outro, como citado no vídeo do Scott Pilgrim, sendo essencialmente espaços de consumo, havendo um controle da indústria cultural a partir do entretenimento e da diversão, empobrecendo suas raízes culturais e transformando-as em produtos, exercendo a partir das suas narrativas algum tipo de influência cultural, como ocorre com a manifestação japonesa na cultura brasileira, assim como tem ocorrido nos últimos anos com a coreana.
caso a sul-coreana, com o K-pop. Sendo a palavra otaku, além de hobby, originalmente definida como alguém isolado num casulo, existindo um real afastamento cultural e com o mundo material, gerando bolhas de consumo que se retroalimentam a partir de critérios pré-estabelecidos, em prol de modelos mais lucrativos, separando o conteúdo da forma, alinhando o pop japonês a agir sobretudo a partir do lucro, como todo aspecto cultural no capitalismo, gerando uma alta demanda de conteúdos, mas também uma alta taxa de descartes dessas serializações e cancelamentos de mangás, assim assimilando as reorganizações econômicas e externas de sua história, através de sua cultura, e estabelecendo um certo tipo de domínio cultural no Brasil, principalmente nas camadas mais jovens, assim como em outros lugares do mundo, sendo a cultura de massas uma ferramenta de disseminação do consumo.